Aqui estamos nós. Olá. Só ver se isto está tudo ok. Doutor Henrique. Só esperar um bocadinho, está tudo a entrar. Boa. Olá, Maria. Então vamos lá. Depois também vamos fazendo aqui uma apresentação e o resto das pessoas vão entrando. É normal nestas coisas termos uma adesão que demora algum tempo, então vamos começar a falar sobre isto. Eu vou-me apresentar, meu nome é David Braga Aleixo e eu sou o diretor clínico da área da dentária da Dr. Wells. Tenho o prazer de estar envolvido neste projeto, tenho uma equipa de dentistas espetacular e venho aqui tentar fazer jus ao seu trabalho diário e falar um bocadinho, hoje vamos falar um bocadinho sobre implantes dentários, esclarecer um bocadinho conceitos, esclarecer dúvidas que vocês tenham e falarmos um pouco sobre este assunto. Nesta altura que estamos mais em casa, achamos que pode ser uma altura boa para se poder falar de alguns temas destes. Continuamos a ter uma boa adesão. Ok, vamos embora. O que é que nós podemos dizer sobre os implantes dentários? Muitas vezes nós na dentária percebemos que temos uma noção que não é assim muito correta sobre o que é que são implantes. É normal, é um tema médico, não é? E às vezes temos pessoas que chegam à consulta e falam: eu tenho um implante, e depois verificamos que afinal não é um implante. O que é? Eu agora, há muito pouco tempo, agora quando liguei aqui o computador, lembrei-me de fazer uns desenhos e pensei que isto podíamos começar por conceitos básicos. O que é que chamamos um implante e o que é a implantologia e depois pormenorizar um bocadinho a coisa. Os implantes surgiram para substituir as raízes dos dentes. A medicina dentária restauradora o que faz é pegar nos dentes que têm uma cárie, começam por ter uma cárie, uma fratura, podem ter algum problema e tentam sempre reconstruir esse dente. Pode ser uma coisa pequena, até que começa a ter um envolvimento que não se consegue reconstruir o dente em cima de uma raiz. E o que acontece? Então, nessa altura, tem que se tirar o dente. Nos últimos 20 anos, esse paradigma tem mudado. Os últimos 10 anos, então, tem sido brutal a mudança de paradigma, mas até então o que acontecia é: olha o dente e o dente é extraído. Hoje em dia isso já não acontece. Nós no Dr. Wells não temos essa abordagem, tirar os dentes em última instância, mas efetivamente todos os dias temos situações em que isso tem que acontecer e fazemos esses tratamentos que temos que remover os dentes. E temos que conseguir substituir ou restaurar a função dessa pessoa, a estética, se for um dente da frente, de alguma forma. Temos várias formas de fazer, uma delas é a colocação de implantes dentários. Os implantes dentários o que fazem é, então, colocar no lugar da raiz do dente
uma peça em titânio, é uma peça, há umas ligas de titânio com zircónio, é um titânio grau 4, é uma coisa super desenvolvida, com uma biocompatibilidade ótima, portanto não há hipótese nenhuma de haver rejeição, fala-se muito de rejeição de implantes, isso não acontece. Mas os implantes o que fazem é substituir a raiz. Então eu fiz-vos um pequeno esquema para nós percebermos do que é que eu estou a falar, de ser um implante ou de ser um dente. Então vamos lá ver. Um dente, vamos pensar que o dente tem aqui, esta parte de baixo é a raiz e a parte de cima é a coroa. Está bem? O que nós vemos dos nossos dentes são coroas dos dentes, só que são coroas de dentes. Se nós tivermos um implante, ele é exatamente a mesma coisa, a parte de cima é uma coroa, mas a parte de baixo é um implante, que é colocado, neste caso, no osso, ele é ancorado no osso. Portanto, o implante, muitas vezes nós podemos ter uma coroa, mas ser sobre os nossos dentes. Para termos o implante, temos que lá ter a pecinha que é colocada cirurgicamente no osso, para depois termos os dentes. Perguntas aqui. A Catarina pergunta se nota muita relação em relação aos dentes naturais. O que acontece é que a coroa em si, seja sobre dentes ou sobre implantes, a pessoa não percepciona. Vamos ver. Se a coroa efetivamente for mal feita, claro que se pode perceber, mas não há razão nenhuma para se ter uma diferença entre um dente natural e um implante. Hoje em dia os laboratórios, que são parceiros fundamentais na medicina dentária, trabalhamos com laboratórios super desenvolvidos, nós até trabalhamos com a Cores, que é um laboratório internacional. O que acontece é que com as indicações corretas do médico dentista para o técnico de prótese, ele acaba por construir um dente muito semelhante aos outros dentes que temos na boca. Portanto, muitas vezes nós até aconselhamos, temos que perceber se for um dente sozinho, no dente da frente, imaginemos que tem uma falha, nós temos que fazer um dente, ou deveríamos fazer um dente, muito semelhante aos dentes que temos ao lado. Não vale a pena pormos um dente muito branco ao lado de uns dentes que sejam de um tom mais amarelado. Contudo, isso é uma escolha. Nós podemos escolher como é que queremos fazer, porque escolhe-se de uma paleta de cores, temos um inúmero infindável de cores, de formas, coisas que são feitas à mão, para terem uma noção, a cerâmica é aplicada à mão. Portanto, a diferença entre um dente sobre implante ou um dente natural é praticamente imperceptível. Claro que um olho clínico, quando o doente se deita na cadeira do dentista, quando nós conseguimos olhar por dentro da boca, nós conseguimos perceber quais é que são quais. Mas para o público, digamos assim, quando nós mostramos o nosso sorriso, ninguém consegue dizer, tem um implante. A não ser que alguma coisa tenha corrido mal, efetivamente. Isso pode acontecer, mas não é porque é uma coroa sobre implantes, é porque efetivamente o tratamento ou falhou, ou foi mal planeado, ou alguma coisa aconteceu que não o facto de ser um implante. Como é que nós fazemos isto da implantologia? Os implantes, ou seja, a implantologia, dito isto, é tudo que envolve estas pecinhas que nós temos que pôr para substituir raízes de dentes. O que é que acontece? No dia que nós identificamos, alguns têm um aspecto acinzentado junto à raiz. Bom, a Maria pergunta aqui a parte acinzentada. Isso tem a ver com a... Vou reforçar o que disse. Tudo o que acontecer com um implante que seja, do ponto de vista estético, não tão conseguido, na maior parte das vezes é por um mau planeamento ou por uma má execução. Não é pela técnica em si. O facto, esse acinzentado acontece, mas normalmente, eu posso dar aqui muitas razões, mas pode ser que, por exemplo, a parede óssea não está para o implante e consegue-se perceber a transparência que tem um implante lá por baixo. Mas isso acontece com uma má colocação, por um mau planeamento. Não tem a ver com a técnica em si. A técnica é super fiável e com os resultados espetaculares. Isso não é um problema, é uma coisa que está no mercado há... colocam-se milhões de implantes pelo mundo todo e seguindo um protocolo correto de planeamento principalmente e depois a execução, mas o planeamento é o mais importante, os problemas conseguem-se ultrapassar. Dizia eu, a implantologia, em que fase é que nós podemos dividir? Vamos ter uma fase cirúrgica em que temos que efetivamente colocar o implante. As pessoas podem não ter o dente já em questão e quererem colocar o implante, podem colocar, tirar o dente e colocar o implante na altura, podem já não ter o dente há algum tempo e colocar o implante. Isso
é tudo feito num tempo cirúrgico e depois temos aqui uma nuance, que é ou o implante fica, chama-se isto a osteointegrar, que é um processo normal, fisiológico, que todos os implantes têm que passar por isso, que é o osso a agarrar o implante, digamos assim, ou ficam submergidos, que é, não está lá dente nenhum, a coroa não existe, e isso é normalmente feito quando são casos unitários ou poucos implantes na zona posterior, porque não tem envolvimento estético, mas como podem calcular, num dente da frente nós não vamos fazer isso, então fazemos um implante com colocação de um dente provisório, chama-se isso uma carga imediata. Em relação à pergunta que me estão a fazer, é a pergunta número 1 na cadeira de dentista, que é, isso vai doer. Bom, não há como fazer uma cirurgia de implantes com dores. É um procedimento cirúrgico, requer uma anestesia local, uma anestesia filtrativa local, e não há... Se a anestesia se pode sentir, é uma anestesia de dentista normalíssima, não é suposto, não é aconselhável, eu diria mesmo que não é possível doer, porque não se faz, na minha cadeira, a área da implantologia é uma área que me toca muito, a cirurgia é o que eu faço nos últimos 12 anos. Eu não tenho, se me perguntarem se tenho doentes em que doeu, com certeza que no decorrer da minha vida tenho doentes que se queixaram de dor, mas isso é uma coisa que acontece no início, quando se está a perceber se a pessoa está anestesiada ou não. É um período de anestesia, não há como fazer isto com dores, hoje em dia isso já não é aceitável até. Como eu dizia, a Eva está a perguntar se levamos o dente definitivo. Podemos levar o dente definitivo, os protocolos não são esses, os que nós adotamos na Dr. Wells não são esses, porque nós nos primeiros 3 meses, que é o período de osteointegração, é quando podemos ter alguma falha na colocação na osteointegração, ou seja, no sucesso do implante. Então não se põe um dente definitivo, mas pode pôr. O que acontece é que diminuímos a taxa de sucesso. Sempre que se carrega, sempre que se põe carga, sempre que se põe forças, se aplicam forças ao implante, o que acontece é que diminuímos ou corremos mais riscos, diminuímos a taxa de sucesso. Quando é estritamente necessário, existem protocolos para fazer. Nós fazemos diariamente na Dr. Wells protocolos de carga imediata, de dentes unitários, só de um dente ou da boca toda, sabendo que esses procedimentos são procedimentos com uma taxa menor de sucesso. Ainda assim, a taxa de sucesso é acima dos 95%, cumprindo estes requisitos todos. De qualquer das maneiras, o ideal é deixar o implante submergido nas alturas em que isso é... Deixem-me só, desculpem. Em que isso é viável. Estou aqui com um problema técnico, mas eu já resolvo. Em que isso é viável. Ok. Vejam lá se me vem assim. Boa. Ok. Desculpem. E isto é discutido com o doente. Isto tem a ver com necessidades clínicas. Em alguns protocolos não é sequer aconselhado deixar o implante submergido, mas na maior parte das vezes é um processo que é decidido com o doente. Porque tem a ver com uma componente estética. Contudo, os protocolos estão mais do que estabelecidos e pronto, e é uma prática comum. Está bem? Então, temos o dia da cirurgia. Nesse dia da cirurgia, o doente vai para casa e com uma medicação tem que ter, dependendo de se fez um implante só ou se fez 12 implantes, porque podemos fazer isso tudo de uma vez só, tem alguns cuidados que tem que ter com a alimentação, com uma medicação, tem que tomar uma medicação para as dores, porque normal, um pós-operatório, deve fazer gelo e deve regressar à clínica. Isto pode variar de médico para médico, depende do tipo de pontos que dermos, mas na semana a seguir para um controle, eventualmente para tirar pontos. E mantém-se assim entre 3 a 6 meses. Se fica muito inchado, há aqui uma pergunta. Depende dos casos, o edema é uma das consequências da cirurgia. Depende das pessoas. No sexo feminino, por exemplo, as mulheres têm mais tendência a inchar, as mulheres têm mais tendência a fazer hematomas, mas isso depende das pessoas. Não temos razões. Há casos em que nós achamos que o doente vai inchar um pouco e não incha nada, e há outros que achamos que não é suposto e acaba por inchar. É uma resposta fisiológica, mas que
Normalmente a experiência que temos é que uma semana depois, qualquer inchaço que se tenha já é completamente inócuo, já não se nota. Portanto, o que tem que se fazer em relação a isso é fazer gelo, aplicar gelo nas primeiras 48 horas, primeiras 24 ainda mais importante, e pronto. E depois deixar o corpo fazer o que faz bem, que é tratar de si próprio. Entretanto, seguindo aqui um bocadinho o raciocínio, o que é que acontece? Depois de esperarmos esses 3 meses e estando tudo ok com o implante, então fazemos a tal coroa definitiva, os dentes definitivos. Fazem-se um conjunto de moldes à boca para dar referências, ao laboratório e efetuam-se as coroas definitivas. Se nós podemos comer logo, bom, um dos cuidados pós-operatórios é dieta mole. Dito isto, podemos comer, podemos e devemos. O que eu digo aos meus doentes é que, quando me perguntam isso, é claro que sim. Mas se me disserem, vão comer, nós temos a tendência, porque já aconteceu, há uns anos atrás era uma comunicação muito normal, que é os doentes a comerem, a fazerem um protocolo de carga imediata total, o chamado all on four, que se ouve muito, e trincavam uma maçã. Isso é possível. Nós temos que ter alguns cuidados, não é no dia da cirurgia nem logo a seguir, é normalmente entre os 25 e 35 dias depois da cirurgia, porque é a parte em que os implantes estão mais frágeis. Dito isto, tudo o que for frio, a pergunta é boa, tudo o que for frio é bom porque é anti-inflamatório, portanto, gelo fora da cara e tudo o que for frio, gelados, iogurtes, gelatinas, coisas desse género, podem comer perfeitamente e depois vão fazendo uma habituação, uma iniciação às comidas mais duras. Isto no caso de ser um protocolo total de implantes, porque com um dente, com 2 dentes, 5 dentes, é uma coisa que as pessoas passado uma semana nem se lembram e fazem a sua alimentação normalmente. Não há nenhuma contraindicação. Exceto coisas que já não se devem fazer com os nossos dentes. Eu digo, não se pode andar a morder, a abrir caricas, garrafas com caricas com os dentes. Infelizmente tenho doentes que fazem isso e partem os dentes, portanto se fizerem isso com os implantes vão ter o mesmo problema, mas de resto não há grande questão. Em relação aos valores, essa é outra pergunta que nós temos constantemente. Os valores estão muito ligados com o tipo de procedimento. O que nós podemos dizer é que na Dr. Wells é linha estrutural da empresa ter um preço acessível sempre. Dito isto, com os fornecedores, com os parceiros que temos, nós trabalhamos com a Straumann, é líder de mercado, é a maior empresa de implantes, trabalhamos com os melhores materiais, temos os raios-x que são necessários todos nas clínicas e isso não é possível fazer isso a um preço, isso tem sempre um preço associado. As pessoas perguntam se é caro, eu tenho muita tendência a fugir à expressão caro, porque não é de todo aplicável, isto é saúde e tem que ser um valor adequado. Comparativamente ao mercado, que isto não deixa de ser um mercado, a Dr. Wells tem um preço de entrada de 1.150 euros para um implante unitário com coroa, que com o nível e com a marca de implantes que usamos, eu diria que é um preço super competitivo, mas isso é como não há nada como vir, experimentar, ver, conhecer as instalações, conhecer o seu médico, porque nós temos muitos implantologistas, conhecer o seu médico, sentir-se confortável e avançar, porque a experiência fala sempre mais alto. Bom, em relação aos pagamentos, na Dr. Wells nós temos uma política de facilitar ao máximo. Costumo dizer muito aos meus doentes, não é uma questão de pagamento que as coisas não se fazem, temos que planear. Temos doentes que nós temos que planear as coisas a 2 anos, temos doentes que podem fazer no imediato, temos formas de pagar faseado. Há aqui uma panóplia de soluções que temos que olhar de uma forma personalizada para podermos atingir os fins que as pessoas querem. Muitas vezes na dentária nós observamos que existem tratamentos que são feitos sem pensar no futuro e o que acontece é que estamos a duplicar custos quando depois queremos resolver, ok, já resolvi o lado direito, agora quero resolver o lado esquerdo e de repente isso tinha uma implicação que se fosse planeado numa primeira fase como um todo, não era preciso estar a duplicar custos e a refazer tratamentos, porque como devem calcular, a boca está super interligada, portanto o lado esquerdo em cima tem influência no lado direito em baixo e isso o planeamento e
a observação personalizada faz com que se consiga atingir um resultado melhor. Então nós temos esse cuidado. Em relação a trabalhar com seguradoras, nós trabalhamos com seguradoras, temos um conjunto de seguradoras, com que trabalhamos com a Advance Care, com a Multicare, temos uma panóplia de acordos que podem ir ver ao nosso site, é mais fácil para eu não estar aqui a ser incorreto. Quando chegam à recepção têm que fazer menção de que têm esse acordo para nós conseguirmos fazer o melhor plano de tratamento, fazer uma simulação do que é que o vosso tratamento pode custar com a vossa entidade, com a vossa seguradora, e perceber qual é que é a melhor forma de fazer a coisa. Até aqui nós podemos planear a nossa vida de uma forma faseada e ir fazendo as coisas com algum critério e de forma a ser, ao doente ficar satisfeito, e as coisas não se fazem a correr. Nós temos uma política tentamos ser o mais rápidos possível, mas a dentária tem que se respeitar a saúde, tem que se respeitar alguns tempos para que as coisas corram da forma correta. Estão bem? Bom, já abordámos aqui o que é o que não é a implantologia. Boa, está aqui mais uma pergunta. Vocês estão a fazer ótimas perguntas. Qual é que é a diferença entre um implante e uma prótese? Eu vou tentar descascar aqui um bocado o que me estão a perguntar, porque a prótese, o que estão a falar são próteses removíveis, próteses de tirar e pôr. Bom, uma prótese fixa sobre implantes, a diferença é exatamente essa. Ela é fixa e a removível sai da boca. E para sair da boca, ela tem que ter uma estrutura em que agarra aos outros dentes. As próteses removíveis funcionam apoiadas nos dentes que ainda temos na boca ou só na nossa mucosa, se for uma prótese total. Dito isto, a diferença é exatamente essa. É o conforto, porque temos uma prótese, apesar de uma prótese sobre implantes ser uma prótese, mas é uma coisa que fica um dente. Uma prótese removível é uma estrutura grande. Dito isto, as próteses removíveis são soluções, por exemplo, quando nós não conseguimos, do ponto de vista financeiro, colocar os implantes todos. Temos doentes que fazem: ok, doutor, eu quero fazer a parte de cima, os meus implantes, e a parte de baixo faço uma prótese removível, deixe-me organizar-me e daqui a 4 ou 5 anos eu faço os implantes em baixo. Eu tenho N doentes que já tiveram esta abordagem, é uma das formas de ajudar. Portanto, as próteses removíveis são uma ótima solução, não tem comparação com os implantes. Muitas vezes perguntam: então, mas o que é que acha? O que é melhor? Isto nem sequer tem comparação, é uma coisa são coisas muito diferentes, com níveis de conforto e estética muito diferentes, mas que têm o seu propósito e ajudam as pessoas a recuperar a sua função, e em muitos casos também a parte estética, porque conseguem-se fazer trabalhos ótimos com próteses removíveis. Em relação ao tempo de duração, a prótese removível tem uma duração, ou estatisticamente tem uma duração inferior, porque tem um problema: as próteses são apoiadas em dentes e os dentes estão a fazer um trabalho extra, não é? Esses dentes têm algum problema. Então, normalmente as pessoas dizem: eu perdi este dente porque usava uma prótese. De acordo. Mas se calhar perdeu só o dente pilar, passado uns anos, mas teria perdido mais dentes se não tivesse usado a prótese. Portanto, isto aqui o ideal era termos os nossos dentes todos, o ideal era não usarmos nenhuma prótese, mas quando assim é uma solução que resolve a um custo mais reduzido, na verdade. Quanto tempo é que tenho que andar... Olá, Paula. Quanto tempo é que eu tenho que andar sem dentes até colocar a prótese? Na verdade, eu vou recapitular, eu já disse isto um bocadinho no início, que na verdade nós podemos não andar tempo nenhum. Entre o dia que começamos... Se a pessoa chegar ao dia da cirurgia, nesse dia sai logo com os dentes. Pode sair logo com os dentes e não anda sem dentes. Se for, por exemplo, fazer uma prótese removível... Isto depois depende muito do tipo de prótese, mas pode demorar 2, 3 semanas, pode demorar um mês, isto depende porque tem aqui algumas coisas que têm que ser aprovadas pelo doente, tem que se perceber se é isso que queremos, a prova estética, a prova de dentes, há algumas coisas que nós temos alguns passos que temos que fazer, não devemos saltar esses passos,
mas eu diria que hoje em dia não há necessidade nenhuma de sair das clínicas sem dentes. Já temos capacidade de produzir um dente na hora, um provisório na hora, não há, com as condições que nós temos nas clínicas da Dr. Wells, não há razão nenhuma para os doentes saírem sem dente, a não ser que seja o acordado, tá bem? Ou o indicado do ponto de vista de saúde. Bom, há efetivamente, já falámos sobre isto, mas há efetivamente diferenças entre os implantes. Há implantes... Bom, os implantes é como os carros. Eu faço umas analogias assim, tento fazer umas analogias e isto não há como comparar. Não estamos a falar de carros de luxo, estamos a falar de ter um implante de mais qualidade ou um implante de menos qualidade. Hoje em dia existem centenas de marcas de implantes. Nós trabalhamos, como eu digo, com a Straumann. A Straumann é um parceiro estratégico que nos dá muita confiança. É um implante que está no mercado desde o início da implantologia. Hoje em dia é um grupo super bem cotado internacionalmente, é líder de mercado e esses implantes são os que nos deixam mais à vontade a trabalhar e, portanto, há muita diferença nos implantes que se utilizam. A implantologia tornou-se mais acessível a todas as pessoas e fez com que aparecessem marcas de implantes. Hoje em dia acho que estamos um bocadinho mais estabilizados, mas houve uma altura em que apareciam marcas de implantes novas todos os meses. O que acontece é que isto não deixa de ser um dispositivo que é uma peça que é colocada dentro do nosso corpo e nós não gostamos de brincar com a saúde das pessoas e então optámos por usar, na nossa opinião, a melhor marca do mercado. Pode haver uns concorrentes, mas eu diria que estamos a falar de 2 ou 3 marcas, todas as outras não têm a mesma reputação que a Straumann e essa foi a opção da Dr. Wells, porque essa é um critério que nós não descuramos e queremos trabalhar sempre com os mesmos materiais. A Margarida pergunta aqui se o bruxismo interfere na boa manutenção dos implantes ou em nada é prejudicial. Bom, a manutenção dos implantes era uma das coisas que eu ia falar a seguir, até é bom. Bom, o bruxismo, para quem não sabe, é ranger os dentes. As pessoas que rangem os dentes. Temos o bruxismo cêntrico. Bruxismo cêntrico, que é as pessoas apertam os dentes e acordam podem acordar com os músculos da face doridos, e temos o bruxismo excêntrico, que é o ranger para os lados. Este bruxismo excêntrico desgasta os dentes e também desgasta as próteses e parte as próteses sobre implantes, parte as próteses removíveis, as removíveis menos, porque elas mexem, mas interfere não na manutenção, mas interfere na sobrevida dos implantes e das respectivas próteses. Portanto, na maioria dos casos, associados a esta parafunção, o doente deve usar uma placa. Depois aqui podia ser mais um live a falar sobre placas. Há pessoas que há médicos que aconselham uma placa resiliente, uma placa mole, isso estimula a parafunção. Para mim isso é completamente errado. A placa de uma goteira para o bruxismo deve ser uma goteira, um platô com guias caninas, guia incisiva, para proteger as articulações e a musculatura e também proteger as próteses e os dentes, sendo que a mole protege as próteses e os dentes, mas depois tem implicações no resto do aparelho estomatognático e isso não é benéfico a longo prazo. Tá bem? Portanto, o seu familiar, Margarida, deve ter, na questão da manutenção, deve ser acompanhado pelo médico. Eu não sei se ele já tem implantes, ou está a planear ter implantes, mas depois de ter implantes, eu abordo esta questão, que é, nós temos que ter muito mais cuidado com um implante do que com um dente. Porquê? Porque a lógica, quando eu vos mostrei aqui a fotografia, o desenho, vamos pensar, o dente é uma está ao contrário, mas o dente é uma peça única, não é? Isto é uma coisa super bem feita, é uma peça única. O implante, apesar de ser super bem feito, ele tem micro gaps, micro espaços onde tem várias peças. Se nós com o dente temos infiltração, temos acumulação de placa bacteriana e infiltração e depois o desenvolvimento de cáries, nos implantes isso é exatamente a mesma coisa. Portanto, o que mantém os implantes 20 anos na boca é a manutenção que nós temos no implante. Portanto, temos que ter uma consulta, a seguir à colocação dos implantes, tem que ter uma consulta de ensinamento de como é que se higieniza os implantes,
Coisas simples como temos que usar um fio dentário diferente do fio dentário que se usa sobre dentes, podemos usar um escovilhão e temos que fazer a manutenção no seu higienista ou no seu médico dentista. Porque isso é como ter um Ferrari e não o levar a mudar o óleo. Ele vai se estragar. E aqui é exatamente a mesma coisa. Nós não podemos achar que colocamos isto erradamente, por vezes temos esta noção errada, que passamos, que colocamos implantes na boca e que isto é para a vida. Nós chegamos a ter pessoas que, doutor, tire-me os dentes todos e ponha-me implantes. E isso hoje em dia ainda acontece, mas isso é um statement, é uma postura que nós desaconselhamos vivamente, porque nós tentamos ao máximo salvar os dentes das pessoas, porque os dentes das pessoas são os mais fiáveis. Nós, quanto mais tempo conseguirmos manter os nossos dentes na boca, melhor. Está bem? O material das próteses fixas. Bom, o material das próteses fixas pode ser... Temos aqui uma escolha, não é grande, mas podemos dividir isto em dois grandes grupos, ou acrílicas ou cerâmicas. Sendo que nós, na Dr. Wells, o que usamos quando usamos cerâmica, a estrutura é uma estrutura em zircónio, nós já não usamos o metal. Bem, o zircónio, na tabela periódica, é um metal, mas é um metal branco, é uma coisa branca, tá bem? Por razões estéticas e pelo comportamento físico da zircónia, nós o que fazemos são estruturas de zircónio ou cerâmica, ou mesmo zircónio monolítica, quer dizer que é um bloco de zircónio só, não leva cerâmica. Em relação ao acrílico, temos uma estrutura de titânio por dentro do acrílico e depois no acrílico os dentes são feitos de acrílico. Vantagens e desvantagens. As perguntas que nos fazem no gabinete, mas o que é melhor? Isto já é uma questão que se prende muito com a decisão do doente. A cerâmica permite uma estética mais avançada, digamos assim. Nós com a cerâmica podemos fazer praticamente tudo. Com o acrílico temos algumas limitações do ponto de vista estético. Se nós quisermos fazer, isto pode-vos parecer estranho, mas se quisermos fazer dentes tortos, porque há pessoas que não querem os dentes todos direitinhos, com o acrílico não é tão fácil. A cerâmica consegue-se fazer um efeito natural muito melhor porque tem uma panóplia de cores que se pode colocar. O acrílico tem algumas limitações na cor. Também. Bom, para marcar, existe um número que eu aconselharia era, vejam aqui no nosso Instagram, vão à nossa página, temos um call center com um número nacional, eu não vou arriscar dizer o número porque vou dizer errado, mas vão ser atendidos com gente super simpática. Vejam a clínica que é perto de vocês. Nós estamos agora... atualmente estamos à espera agora, quinta-feira vão haver novidades com este levantamento do estado de emergência. As clínicas vão começar a abrir lentamente, nós estamos-nos a preparar porque isto vai ser um novo normal, o futuro vai ser uma norma diferente. Nós temos que ter alguns cuidados para proteger os nossos doentes e para proteger as nossas equipas. A medicina dentária está mais do que habilitada e habituada a trabalhar com infecção cruzada, que é o maior risco que podemos correr nestes casos. Mas pronto, em relação ao Covid temos aqui muitas novidades, então tivemos que fazer estamos a implementar protocolos específicos para o que aconteça. Eu diria que no início do mês já vamos ter novidades e vamos abrir paulatinamente as clínicas e vamos voltar o mais rápido possível à normalidade, sendo que a normalidade pode ser uma realidade diferente da que era. Contudo, cá estaremos para tratar as pessoas, porque não há hipótese nenhuma de os doentes ficarem sem apoio. A medicina dentária é uma área da saúde, nós temos ouvido as entidades a dizer não descurem a saúde, e a verdade é que, e temos essa experiência, temos alguma procura por urgências, porque as pessoas continuam a partir dentes, a ter dores, e efetivamente nesta fase o que estamos a fazer é medicar e a atender os casos urgentes, e podemos ter alguns casos em que havia pessoas que se calhar não teriam que perder dentes porque seriam tratados de determinada forma, e hoje em dia isso pode acontecer porque atrasaram a procura no dentista ou porque nós próprios não os podíamos atender a todos, e os casos vão evoluir. Contudo, eu espero que isto seja relativamente rápido, que voltemos à normalidade e que possamos voltar ao nosso dia-a-dia de uma forma tranquila e segura, que é o mais importante. Bom, dito isto, se não tiverem mais perguntas, acho que estamos despachados. Até já passámos um bocadinho do tempo, era suposto ser menos tempo, mas vocês foram super dinâmicos. Queria deixar o meu obrigado
E pronto, e agora acho que vamos fazer isto com um bocadinho mais de recorrência. Vamos nos ver mais vezes. Vou tentar pôr a minha equipa aqui também a falar e a passar um bocadinho da sua experiência, que era uma coisa boa. Para quando? As consultas. As consultas de estomatologia dependem um bocadinho. Nós estamos agora, as clínicas dentárias no país todo estão fechadas por decreto, por despacho. Foi um despacho que saiu em Diário da República. Nós acreditamos que as clínicas de rua, nós na Dr. Wells temos agora atualmente 18 clínicas, temos algumas na rua e algumas em espaços comerciais. Estes espaços comerciais nós pensamos que ok. Ok. Mas pronto, eu fecho o tema da dentária. Nós acreditamos que em junho podemos começar a retomar a atividade com alguma calma, sendo que isto todas as semanas temos novidades. As de rua, provavelmente, nós já temos a clínica da 5 de Outubro e a clínica do Norte Shopping abertas para urgências, estritamente para urgências. As outras vão abrir paulatinamente. Eu acredito que nos próximos meses vamos ter novidades. Isso não vai ser um percurso normal. Em relação ao aparelho, a ortodontia, isso vai ser exatamente o mesmo que as outras especialidades da dentária. Não temos hipótese de ter consultas de ortodontia abertas sem ter as clínicas abertas. Portanto, vamos fazer provavelmente a ortodontia é uma área de menos risco de exposição e, como tal, possivelmente poderemos ter uma carga maior nessa área, mas isso só agora com o tempo é que vão poder saber. Mas estejam atentos aqui no Instagram, no nosso site. O que vai acontecer é que vamos comunicar e isso vai acontecer com alguma naturalidade. Está bem? Qual é que é o melhor creme para as estrias? Temos que pedir isso à nossa área da estética. Eu sou dentista, eu podia arriscar, mas eu não ia dar um bom conselho. Tenho que vir ter com os nossos médicos, faço essa pergunta. No Instagram provavelmente podem lhe responder. Procure informação no site e vai ver que vai conseguir ter uma boa resposta. Está bem? Se não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou-me despedir, agradecer-vos este tempinho por me terem aturado. Muito obrigado e até uma próxima. Então vá. End video.